Para que o Senhor te use, viu, pastor? Pai, no nome de Jesus, que o Senhor use o teu filho essa noite, que ele seja boca de Deus para cada uma das nossas vidas. Espírito Santo, usa o teu servo de maneira poderosa e que o Senhor possa encontrar corações abertos para receber da tua palavra. É o que eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Obrigado, viu, pastor? Amém. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor, amém? Glória a Deus. É muito bom estar aqui novamente, compartilhando a palavra do Senhor. Quem veio preparado para receber uma palavra de Deus hoje? Deus tem uma palavra para a minha vida e para a sua vida nessa noite. Nós não sairemos daqui vazios nessa noite, amém? A palavra do Senhor diz que a palavra dele, ela nunca volta vazia, mas ela volta trazendo fruto para a qual ela foi determinada. Então, a palavra de Deus que sair daqui dessa noite do altar, vai gerar fruto na tua vida, em nome de Jesus. Porque nós já oramos e falamos que não sou eu quem vou pregar, mas vou apenas expor a palavra do Senhor, que já está exposta aqui para nós na Bíblia, e o Espírito Santo vai trazer iluminação para o nosso coração, amém? Abra sua Bíblia comigo no Evangelho segundo João, no capítulo 6. João, Evangelho de João, capítulo 6, a partir do verso 22. Bendito seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor diz assim, todos acharam? Amém? A palavra do Senhor diz assim: no dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar, notou que ali não havia senão um pequeno barco, e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo estes partido sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão. Tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum, à sua procura. E tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando chegaste aqui? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Então lhe disseram eles: que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer pão do céu. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, o verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crer em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer, tenha a vida eterna.
e eu o ressuscitarei no último dia. Aleluia, até aqui. Amém? Que o Senhor possa falar aos nossos corações, possa trazer a sua luz sobre esta palavra em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Por onde Jesus andava, ele arrastava uma multidão. Os homens, mulheres, as comunidades, as cidades vizinhas, vinham todas para ver Jesus. Não é por menos, porque por onde Jesus andava, acompanhava-se também os sinais. Por onde Jesus andava, Jesus fazia sinais e prodígios. Os cegos viam, os coxos andavam, os mortos ressuscitavam. Então não era por menos, né? As notícias se espalhavam rapidamente. Então a multidão vinha para ver quem era esse Jesus. E esses sinais aconteciam justamente para testificar quem era esse Jesus. Ele era o Messias. Os milagres, os sinais, eram para testificar, para provar, para confirmar. Aqui fala sobre a confirmação de Deus e o selo de Deus. O Espírito do Senhor estava sobre ele, né, para curar, para libertar, para fazer sinais. Então, os sinais que acompanhavam Jesus eram os sinais que mostravam quem realmente ele era. Então, a multidão vinha ver quem era Jesus. E os sinais comprovavam quem ele era. João capítulo 6, versículo 14, diz que vendo os homens os sinais, proferiram com seus lábios: este é o profeta que deveria vir. Ou seja, os sinais provavam ou confirmavam que ele era o Messias, o Filho de Deus. Então, todo o tempo que Jesus caminhava, estava aqui na terra entre os homens, poucos episódios mostram Jesus sozinho. Sempre ele está ensinando, sempre ele está pregando, sempre uma multidão o apertava, uma multidão o seguia. Porque eles queriam ver, né? Zaqueu subiu numa árvore para ver quem era Jesus. Ele queria ver Jesus. Uns queriam ver Jesus como Zaqueu, outros queriam tocar como aquela mulher hemorrágica, outros queriam apenas um olhar, uma palavra como o centurião. Basta uma palavra, Jesus, e o meu servo vai ser curado. Todos buscavam Jesus por algum motivo. Ou queriam apenas ver, ou por curiosidade, ou queriam testá-lo, como os religiosos, ou queria tocá-lo, ou queria vê-lo. De alguma forma, todos seguiam a Jesus. Até mesmo na cruz, como nós falamos aqui nas semanas anteriores, nós falamos sobre a crucificação de Cristo, até mesmo lá na cruz, na sua última obra, quando ele disse, está consumado, no seu último suspiro, o centurião e os guardas que o guardavam, disseram, este verdadeiramente é o Filho de Deus. A obra de Jesus, o ministério de Jesus, era para mostrar o Pai. O ministério de Jesus, a missão de Jesus nessa terra, era fazer a vontade de Deus e mostrar ao mundo o Pai através dele. Por onde ele ia, então a multidão o apertava. Hoje a igreja tem essa mesma missão. Mostrar, revelar a glória de Deus ao mundo. A missão de Jesus era que quando vissem a ele, pudessem ver o Pai. A palavra do Senhor diz, aquele que vê a mim, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Da mesma forma, a igreja hoje, a igreja do Nazaré, no Campos Elíseos, tem uma missão. E nós precisamos despertar para essa missão. Que a nossa missão é revelar Jesus ao mundo, ou demonstrar Jesus na nossa vida. Paulo fala aos Coríntios que eles eram cartas vivas do Evangelho. Cartas vivas, as pessoas têm que olhar para nós e ler esta carta, ler esse Evangelho, ler a obra que Jesus fez na minha e na sua vida. E no afã de fazer essa missão, ou de realizar essa missão, de dizer, eu estou fazendo a sua obra, Jesus, eu estou fazendo a sua obra, Deus, as igrejas também têm atraído multidões para elas. Mas de que maneira nós, como igreja, temos atraído as pessoas? Ou será que temos atraído? Será que temos feito alguma diferença? Será que realmente temos sido luz no meio das trevas? Porque você imagina, você dentro de um quarto escuro ou de uma casa sem energia, vários cômodos, tudo escuro,
o que mais você quer é encontrar uma luz para seguir essa luz, sim ou não? Você quer sair dali de alguma forma, não é? Ninguém gosta de estar num lugar escuro, né, a não ser que esteja dormindo, né? Mas se você está ali numa casa e de repente apaga a luz, o que gera no seu coração, na sua mente é: eu vou sair daqui, mas para onde? Onde tiver uma fresta de luz, aí você vai seguir aquele lugar para poder sair da escuridão. Assim é a nossa geração, assim é o mundo. Ele está no meio de trevas, está envolto numas trevas, e quando aparece uma luz, ele corre para essa luz. Será que nós temos sido luz no mundo? Ou de que maneira nós temos atraído? A igreja do Senhor hoje tem atraído essa multidão. Nós vemos igrejas lotadas, nós vemos shows lotados, nós vemos eventos, conferências lotadas, mas o que tem atraído essa multidão? Eu louvo a Deus porque eu vejo hoje a igreja está lotada, né? Poucas vezes a gente vê um culto cheio assim de domingo. Parabéns, vocês que vieram, e quem está em casa assistindo, corre para cá, domingo que vem, em nome de Jesus. Não é porque nós queremos apenas que você ocupe os lugares, não é apenas para encher a igreja, para mostrar, não. É a possibilidade de mais e mais pessoas ouvirem a palavra de Deus. Este é o melhor lugar que você deveria estar, que você poderia estar. É o lugar onde você vai ouvir a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor é vida para as nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Existem pelo menos 3 tipos de atração, ou que a multidão era atraída, né? E hoje as multidões são atraídas para a igreja. A atração pela vida eterna. Muita gente vem para a igreja realmente pensando na vida eterna, mas sem deixar a vida terrena. Há um contraste aí. Eu busco a vida eterna, mas eu não deixo a minha vida terrena. Eu não deixo as práticas mundanas, eu não deixo as práticas da vida antiga. Querem a vida eterna, sem querer uma vida nova em Cristo Jesus. Eles estão em busca, né, de cumprir os rituais. A palavra católico, veja bem, me entenda, nós não estamos aqui, não vou criticar a religião católica, eu estou falando a palavra católico, já virou no vocabulário português como algo sistemático, né? Você é católico no horário, quer dizer, todo dia naquele horário eu levanto no mesmo horário. Eu sou católico com o meu trabalho, eu faço isso sistemático, né? A palavra católico virou algo sistemático. Então, a igreja, hoje as pessoas buscam como se fossem católicos, como se fossem cumprir ritos. Eu tenho que dar o dízimo, todo mês eu dou o dízimo, naquele dia. Eu tenho que participar da ceia, eu vou no culto da ceia, naquele dia. Eu tenho que fazer isso, eu vou fazer isso. Ele cumpre ritos religiosos e se esquece para quem ele está cumprindo esses ritos. Se esquece do Senhor dos ritos. Se esquece de quem é o Senhor, para quem nós prestamos cultos. Aquele que é atraído para a igreja ou atraído para Cristo por causa da vida eterna e sem deixar a vida antiga, é aquele homem, é aquela mulher que vem à igreja, que canta para Deus, que louva a Deus, mas está preocupado apenas em cumprir regras, em cumprir ritos. Eu posso isso, não posso aquilo. Se eu for bonzinho, eu vou para o céu. Então, ele busca a vida eterna através das suas ações, das suas atitudes, e esquece daquele que é o caminho, a verdade e a vida. E se esquece de que ninguém vai ao Pai, senão por Ele. A primeira atração, então, é por causa dos ritos religiosos. A segunda atração, uma satisfação imediata, né? Como os 10 leprosos foram buscar Jesus para serem curados de sua lepra. Uma satisfação imediata. Jesus, me cura. Só que dos 10 que foram curados, quantos voltaram para agradecer? Não é? Muitas vezes nós buscamos a Deus, nós frequentamos a igreja, nós buscamos a Jesus somente por uma satisfação imediata. Senhor, eu preciso de uma cura, não é? Meu parente está no hospital, eu preciso de oração, faz uma campanha para mim. Aí quando recebe a bênção, já ouviu aquele ditado, aquela sistemática que diz: a bênção se transformar em maldição? A bênção afastar o abençoado do abençoador? Já viu isso?
Ele vem, ele busca, ele faz campanha, ele ora e não falta nenhum culto. Mas depois que alcança a bênção, aí falou, já não tenho mais tempo para ir ao culto, já não tenho mais tempo para orar, já não tenho mais tempo para ler a Bíblia. A segunda atração, então, a satisfação imediata. Terceira atração, a atração irresistível pela graça do Senhor. A atração irresistível pelo amor de Deus. É aquela atração em que nós nos deparamos com um amor perfeito, um amor de Deus, uma graça irresistível, um amor que nos alcança, mesmo sendo pecadores, mesmo sendo imperfeitos, aquele amor nos abraça, aquele amor nos acolhe, aquele amor não nos julga, mas ele nos cura, ele nos salva, derrama um bálsamo nas nossas feridas e cuida de nós, como o bom samaritano cuidou daquele ferido no meio da estrada. Uma atração irresistível como aquelas dos discípulos que estavam trabalhando, estavam envolvidos no seu dia a dia, no trabalho, na sua paga, não é? No sustento da sua família. Mas quando ele olha para Cristo e vê Jesus, vê aqueles sinais, e vê Jesus, este verdadeiramente é o Filho de Deus. E Jesus fala, não temas, a partir de hoje você será pescador de homens. Eles deixaram imediatamente suas redes. Deixaram imediatamente as suas redes e seguiram a Jesus. Aquela atração irresistível quando Jesus fala o seu nome e te conhece pelo nome, conhece as suas intimidades, conhece as suas fraquezas, debilidades e as suas potencialidades também. Quando Jesus estava passando ali em frente às bancas de cobrança de impostos, ele fala, Levi. Aquela palavra, Levi, Mateus, foi direto no coração dele, e ele fala, quem me chama? E olha, é Jesus. Ele não precisou dizer, vem atrás de mim, não, ele só falou, Levi. E ele sentiu um desejo, sentiu uma atração, e ele tinha responsabilidades ali, mas ele deixou tudo. A palavra do Senhor diz, imediatamente ele seguiu a Jesus. A minha oração é que nós sejamos atraídos por essa graça. A minha oração é que nós sejamos atraídos por esse amor, por essa bondade, por esse derramar de misericórdia, que nós reconheçamos que nós somos dependentes dEle, que nós reconheçamos que não merecemos, que nós não vamos para o céu por causa das nossas obras, mas nós vamos para o céu por causa da obra na cruz do Calvário. Que nós possamos ser atraídos por essa cruz, atraídos por esse Cristo de amor, esse Cristo que derramou a sua vida por mim e por você. O que tem atraído você a Deus ou à igreja? Como nós temos atraído as pessoas? Que nós possamos ser atraídos por essa graça, por esse amor, que o amor de Deus possa ser derramado nos nossos corações, que nós possamos reconhecer que apesar de nós, Ele vive em nós, aleluia. Como um Deus tão grande pode habitar num ser tão pequeno, tão falho, esse é o nosso Deus, esse é o nosso Jesus. O texto que nós lemos começa com uma expressão e que denota um tempo, né? No dia seguinte, João capítulo 6, versículo 22, que dia é esse? Né? Que dia é esse? No dia seguinte, o dia após a multiplicação dos pães e dos peixes. O dia após da grande multiplicação em que Jesus, ao agradecer o pão e agradecer o peixe, ele começa a distribuir e alimenta cerca de 5.000 homens. No dia seguinte, aquela multidão chegou naquele lugar, de novo, no mesmo lugar onde havia feito aquela maravilha. E o que me chama a atenção é que outras duas expressões. A multidão que ficara do outro lado. E no versículo 23, a expressão que diz, chegaram outros barquinhos de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão. Então aqui fala de dois lugares, duas expressões na verdade referidas a um mesmo lugar. A multidão que ficara do outro lado e outros barquinhos com outras pessoas que vieram para perto do lugar onde comeram o pão. Eu queria falar um pouquinho sobre esse lugar aqui. Jesus já não estava aqui nesse lugar. Se você ler a partir do
do verso 1, não é? Ali no versículo 16, fala que Jesus já não estava mais ali. Os discípulos foram para o outro lado do rio e Jesus foi caminhando sobre as águas. Jesus já não estava mais naquele lugar. Mas a multidão ficou naquele lugar. Jesus não estava ali, mas a multidão ficou naquele lugar. E outras pessoas de outros lugares vieram para aquele lugar. Que lugar é esse? O lugar onde Jesus já não estava. Preste atenção nisso aqui, irmãos. Muitas vezes, nós insistimos em coisas em que Jesus já não está. Muitas vezes nós insistimos em fazer coisas, em estar em lugares e frequentar lugares, em praticar atitudes que Jesus já não está mais naquele negócio. Por que que nós fazemos isso? Nós repetimos essas coisas. Porque naquele lugar, Jesus operou o grande milagre, que foi a multiplicação dos peixes, a multiplicação dos pães. E ali ele alimentou cerca de 5.000 homens. Então, aquele lugar ficou um lugar quase que sagrado, né? Sabe aqueles lugares em que as pessoas fazem romarias e vão visitar o lugar e faz oferendas e dizem, esse lugar é santo, esse lugar é sagrado. Lá em Jardinópolis, uma vez por ano, multidões vêm de lugares diferentes para ir num determinado lugar em Jardinópolis, dizendo que aquele lugar é santo. Mas o perigo de estar num lugar, o perigo de fazer coisas que Jesus não está, é muito grande. Jesus já não estava ali. Por que que eles deduziram que Jesus estava naquele lugar ainda? Ora, ali foi onde apareceu o milagre, né? O poder, a maravilha de Jesus. Ali estava ainda um barco e eles disseram, aqui há um pequeno barco. Jesus não embarcou. Se o barco está aqui, é porque Jesus não foi ainda. Os discípulos foram sozinhos. E este barco, com certeza, é de Jesus. Então, Jesus está por aqui. Eles se fiaram, eles confiaram em algo material, dizendo, se o barco está aqui, Jesus está aqui. Ou seja, muitas vezes nós colocamos Jesus numa caixinha e dizemos, Jesus, fique aí, como um animal doméstico. Faz isso, isso e aquilo. Não pode sair da caixinha. Jesus não é o nosso serviçal. Ele não está para fazer somente aquilo que a gente quer. Ele está para fazer a vontade do Pai. Se você ler o capítulo 5 de João, ele vai falar, eu não vim nem fazer a minha vontade, eu vim fazer a vontade de Deus, quiçá fazer a sua vontade. Jesus veio para fazer a vontade de Deus. E eles estavam crendo, eles estavam convictos, eles estavam certos de que Jesus estava ali por causa de um barco que estava na beira do rio. Eles não imaginavam que Jesus poderia ter ido andando sobre as águas. Estar num lugar onde Jesus não está é perca de tempo. Veja que eles estavam ali procurando Jesus, depois veio outros barquinhos, outras pessoas, uma multidão, aqui fala multidão. Imagina quantas pessoas perdidas. Imagina quantas pessoas perdidas nós temos neste mundo hoje. É só olhar para o lado, né? Nossos vizinhos, nossos amigos, trabalho. Quantas pessoas perdidas aqui no nosso meio. Porque Jesus está aqui. Então, eu vou cumprir os rituais. E Jesus vai me abençoar. Se eu fizer isso, Jesus vai fazer. Jesus, ele não está preso dentro de uma caixinha de sapato. Jesus faz o que quer, como quer e a hora que ele quiser. Versículo 24, quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, claro, depois de um tempo, não é? A gente insiste numa coisa, bate a cabeça, quebra a cara, a porta se fecha na nossa cara. Quantas vezes as portas já se fecharam? É preciso ter discernimento, não é? Quando que é Deus que está fechando ou quando é que nós estamos insistindo em algo que não é de Deus? Quantas vezes nós quebramos a cara? Claro, chegar uma hora a gente vai desistir, vai falar, Deus, então por favor, me ensina, onde o Senhor está? Eles perceberam que Jesus não estava mais ali. Apesar de ser um lugar de milagres, apesar de ser um lugar onde multidões foram alimentadas, apesar de ser um lugar onde houve um grande milagre, a multiplicação de pães e peixes, Jesus já não estava ali. E quando eles viram isso, eles foram
Então, partiram para Cafarnaum à sua procura. O evangelista, ele foi criterioso em dizer o lugar para onde eles partiram. Cafarnaum. Cafarnaum tem um momento, ou tem um lugar importante na história. Cafarnaum foi o lugar onde Marcos, no capítulo 2, narra a cura de um paralítico. Jesus, a palavra do Senhor diz assim, Jesus retorna para Cafarnaum, e quando descobriram que ele estava em casa, a multidão o apertou, encheu aquela casa, e já não cabia mais pessoas na porta e nem nas janelas. Onde Jesus está, a multidão aperta, a multidão vai. Cafarnaum era como um quartel-general. Jesus andava, pregava, ensinava, viajava, mas ele sempre retornava. Cafarnaum. Foi em Cafarnaum que ele foi a primeira vez depois de ser tentado no deserto. E é em Cafarnaum que se cumpre a palavra do Senhor em Isaías, dizendo que é naquela cidade, na região de Zebulon, de Naftali, que surgiu a luz, a salvação. Abra comigo, guarda esse versículo aí, João capítulo 6, mas vai lá em Mateus, no capítulo 4. Mateus capítulo 4. Versículo 12. 4:12. Mateus 4:12. Ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galiléia e, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira do mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: na terra de Zebulon, na terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios, o povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Eles não foram para Cafarnaum de forma aleatória. Ora, eu vou no lugar onde Jesus multiplica pães e peixes, e ele não está. Então, para onde que eu vou? Eu vou para aquela cidade que frequentemente Jesus está, que frequentemente ele opera milagres, que frequentemente pessoas são curadas. Foi em Cafarnaum que conta a história de um centurião que diz para ele: Jesus, o meu servo lá está enfermo, manda uma palavra e ele vai ser curado. Em Cafarnaum, é sobre Cafarnaum que se diz a palavra que se os milagres que aconteceram em Cafarnaum fossem ocorridos em Sodoma, Sodoma estava viva até os dias de hoje. Ou seja, Cafarnaum era um lugar de milagres, assim como o lugar da multiplicação de pães e peixes. Cafarnaum era o lugar onde Jesus tinha liberdade para operar milagres. Tem um texto que diz que Jesus vai para Nazaré e lá ele não é muito bem aceito. Ou seja, e há uma comparação entre os milagres que ocorreram em Cafarnaum e os milagres que ocorreram em outros lugares. Cafarnaum era um lugar de milagres. Então, aquela multidão, juntamente com outros barquinhos que chegaram de Tiberíades, viram que Jesus não estava mais naquele lugar de milagres. Foram procurar o quê? Outro lugar de milagres. Nós corremos o risco, irmãos, de não estar firmado na palavra de Deus, mas estar firmados em experiências, em milagres, em maravilhas e em sinais. E então, todo o tempo nós estamos esperando um mover, todo o tempo nós estamos esperando uma experiência, todo o tempo nós estamos esperando um milagre. Eu posso dizer, eu vivo uma vida de milagres, mas eu não tenho a minha fiança, a minha confiança nos milagres. Eu tenho a confiança naquele que faz milagres. A minha vida está firmada naquele que faz milagres. E se ele fizer, e se ele não fizer, ele continua sendo Deus. Só o fato dele me amar, me resgatar e perdoar os meus pecados, me amar assim como eu sou, falho, pobre, cego e nu, mesmo assim ele me amar, eu já sou abençoado, eu já sou um milagre. Aleluia. Aqueles homens, aquela multidão, estava procurando Jesus, então, referenciada nos lugares onde Jesus operava milagres. Versículo 25. E tendo-o encontrado do outro lado do mar, perguntaram-lhe: mestre, quando chegastes aqui?
Eles não entenderam. Eles olharam, o barquinho está lá, e por que o Senhor já está aqui? Sem barco? Como que o Senhor conseguiu chegar aqui? Então respondeu Jesus. Jesus não deu muita confiança para a pergunta deles, né? Como que ele havia chegado ali. Isso não era importante. O importante é, por que vocês estão me procurando? Vocês ficaram abismados porque eu já estou aqui, porque eu fiz esse milagre, mas a pergunta verdadeira é, não é porque eu estou aqui, mas por que vocês estão aqui? Porque vocês vieram me procurar. Muitas vezes nós ficamos muito maravilhados e espantados com o que Deus faz em determinadas reuniões, em determinados momentos de orações, não é? Em determinados acampamentos, e fala assim, nossa, Jesus moveu ali. A pergunta não é por que Jesus moveu ali. Jesus move. Jesus opera milagres ainda nos dias de hoje, amém? Deus opera milagre na tua vida ainda no dia de hoje, amém? A questão não é por que Jesus fez isso ou deixou de fazer. A questão é, por que nós o buscamos? Jesus, então, ele inverteu a pergunta. A pergunta era, Jesus, o Senhor já está aqui, como o Senhor conseguiu? E ele reverteu, ele diz assim, em verdade vos digo, que vós me procurais, não porque vistes os sinais, mas porque comestes os pães e vos fartastes. Eu chamo esses pães aqui de o pão da distração. Jesus nos abençoa, Jesus abre portas, Jesus dá um bom emprego, Jesus cura de uma doença talvez incurável, Jesus dá boa saúde, não é? Jesus dá tudo isso. Jesus não se negou em multiplicar os pães e nem em multiplicar os peixes. Ele percebeu que a multidão estava com fome, ele percebeu que estava vindo muita gente, e ele falou para os seus discípulos, eu vou começar a pregar aqui, não tem hora para acabar, e essa multidão vai ficar com fome. Jesus não se negou em dar de comer, Jesus não se nega em nos abençoar. A questão é, por que nós o procuramos? Jesus responde àquela multidão e diz assim, vocês na verdade me procuram por causa dos pães que vos fartastes. Vocês me procuram por causa do pão que enche a sua barriga, por causa do pão, por causa do seu estômago, e não por causa dos sinais. Por que ele compara o pão com os sinais? Porque o sinal aponta para o Mestre, o sinal aponta para o Messias, os sinais apontam para o prometido, aquele que deveria vir e veio, aquele que era, que é e que há de vir. Os sinais apontam para quem é Jesus de fato, na minha e na sua vida. Ele é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Ele é o Messias, o Cordeiro de Deus que morreu na cruz em nosso lugar, para pagar o preço dos nossos pecados. Os sinais apontam para isso, para o sacrifício da cruz, da salvação. Mas o pão aponta para a satisfação pessoal. O pão aponta para satisfazer uma fome terrena. Então ele fala assim, vocês não vieram por causa dos sinais. Vocês não vieram aqui porque vocês reconhecem a mim como o Messias. Se vocês reconhecessem os sinais que eu estou dando para vocês, de tempos em tempos, vocês já saberiam que eu sou o Filho de Deus, e vocês largariam tudo para me servir. Mas não, vocês estão preocupados com o pão. O pão da distração. Nós corremos o risco de buscar o pão de Deus e se perder daquele que é o pão da vida, o verdadeiro pão da vida. Então, em nome de Jesus, igreja do Senhor, que nessa noite nós possamos cair em si como aquele filho pródigo. Cair em si e dizer, eu preciso voltar para a casa do meu pai. Eu estava muito preocupado com a herança, com o que ele poderia me dar. Eu estava muito preocupado com o que eu poderia ser ou o que poderia ter servindo a Jesus. Mas o que é da terra, ele fica na terra. O que é da terra, ele é passageiro, ele é efêmero, ele acaba rápido. Assim como a herança do filho pródigo acabou rapidamente. E ele caiu em si e voltou para a casa do pai. Que nós possamos cair em si nessa noite e fazer uma reflexão. O que nós temos buscado? Ou por que nós temos buscado a Deus? O que nos tem atraído? O que te faz sair da sua casa no domingo à noite? O pão ou os sinais que apontam para o Messias, que apontam para aquele que deveria vir, Salvador do mundo?
E Jesus repreende essa multidão. Versículo 27. Trabalhai não pela comida que perece, trabalhai não pelo pão que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Ele dá uma repreensão aqui na multidão. Ele operou milagres, curou enfermos, deu vistas aos cegos, ressuscitou o morto. Mas chega um determinado tempo que ele quer saber se esses sinais estão dando conta de revelar quem ele é. E então ele faz uma reunião com os discípulos e pergunta: o que eles dizem que eu sou? Será que eu estou conseguindo passar a minha mensagem? E alguns dizem: dizem que você é o Elias, ou Jeremias, ou um dos profetas. E Pedro se levanta e diz: não, nós dizemos que o Senhor é o Filho do Deus vivo. Verdadeiramente o Senhor é o Filho do Deus vivo. Aquela multidão ainda não tinha reconhecido quem era Jesus. Ela estava preocupada com a comida que perece, ela estava preocupada com o pão da distração, ela estava preocupada em alimentar a sua barriga. Filipenses capítulo 3, abra comigo, Filipenses capítulo 3, versículo 16. Filipenses capítulo 3, versículo 16. A palavra do Senhor chama essas pessoas que estão preocupadas com o pão terreno, com as coisas da terra. Sabe como que a palavra classifica esse tipo de pessoa? A palavra classifica como inimigos da cruz de Cristo. Olha que sério isso. Aqueles que buscam mais as coisas terrenas do que as coisas dos céus, é classificado como inimigos da cruz de Cristo. A partir do verso 16, todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia. Sabe o que é infâmia? É desonra. Sabe o que a palavra do Senhor está dizendo aqui? Que aqueles que buscam mais, ou prioritariamente, as coisas da terra, em detrimento às coisas de Deus, do reino de Deus, são inimigos da cruz. O Deus deles não é o Deus dos céus, é o próprio ventre, é o seu egoísmo, é o seu ego, e que a glória, ou seja, o prêmio deles, é a infâmia, é a desonra, é o descrédito. Quando que aqueles que buscam as coisas do reino dos céus, a sua glória é a coroa da vida eterna. Amém? Versículo 20. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que Ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Por que você tem buscado a Cristo? Por que você tem buscado a Deus? Que prêmio maior que esse de ter um corpo? E sabe esse corpo aí seu? Sabe esse corpo aí que você se sente mal, sente dores? Dores no ombro, dores na perna, nas juntas, não é? Sabe esse corpo que é perecível? Aqui chama corpo de humilhação. A palavra tem uma promessa para mim e para você, que naquele dia, este corpo será transformado igual ao corpo da sua glória, igual ao corpo de Cristo Jesus na glória. Que maior prêmio é esse? Eu sei que é difícil, eu sei que o mundo chama, há muitas tentações, há muitas ofertas, há muitos desafios que nos prendem, que nos
impulsiona para fazer aquilo, para satisfazer a nossa própria vontade, para fazer o nosso próprio corpo, satisfazer o nosso próprio corpo. Mas nós precisamos pensar e refletir hoje, se é que nós temos alguma coisa com Cristo. Nós estamos dentro de uma igreja, diante da palavra de Deus, e nós estamos colocando diante da mesa coisas para satisfazer imediatamente, e coisas para se esperar, para se aguardar a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e sermos transformados na glória do seu corpo no céu. Coloca na balança. Em nome de Jesus, sejam quebrados agora todo sofisma, toda fortaleza, toda mentira do diabo nas mentes, e abra agora os corações para a palavra do Senhor, que a glória, o prêmio da nossa glória, aleluia, que nós possamos vislumbrar esse prêmio, que esse prêmio seja o maior desejo do nosso coração, que para esse prêmio nós trabalhemos, e que para esse prêmio nós vivamos, em nome de Jesus. Quebra, Senhor, em mim as barreiras, quebra no meu coração, ó Pai, aquilo que me afasta de Ti, quebra na minha mente as mentiras de Satanás, as fortalezas, os sofismas que me afastam de Ti, e abre a minha mente e coração para a Tua palavra, Deus, que eu possa vislumbrar qual é o prêmio que está me aguardando, qual é, ó Pai, o chamamento que está me aguardando. Oh, Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Chamamento, Deus. O chamamento de Deus tem que ser maior. Qual é a porta que você está esperando abrir aí, querido? A porta dos céus é bem maior. Qual é a casa que você está esperando tanto alcançar? O Senhor Jesus já está lá preparando uma casa para mim e para você. Bendito seja o nome do Senhor. Qual é o carro que você quer trocar neste final de ano? A palavra do Senhor diz sobre um carro de fogo, aleluia, que nos arrebata e leva para perto do Pai. Bendito Deus. Oh, Pai. Nos ajuda, Senhor, a entender nessa noite isso. Nos ajuda a entender isso, Deus. Eu sei que é difícil, nós estamos à beira de um Natal, de um fim de ano, de um 13º, de uma oferta do comércio, nós estamos diante de um vislumbre do mundo de você pode, você consegue, você vai conquistar. Mas nessa noite, em nome de Jesus, o Senhor traz essa palavra para dizer: ei, meus filhos, não se distraia com o pão do mundo, não se distraia com aquilo que você pode alcançar aqui na terra, mas foque o seu olhar, deposite a sua energia, a sua carreira, corra para aquilo que verdadeiramente vale a pena, em nome de Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Oh, bendito Deus. Jesus repreende aquela multidão então, e diz para ela: você está preocupada com o pão e não com os sinais. Você não quer o céu, você quer essa terra aqui. Agora, Jesus nos apresenta, então, vocês estão tão preocupados com pães, tão preocupados em satisfazer a sua fome terrena. Eu vou te apresentar, então, um pão do qual você vai comer, nunca mais terá fome, nunca mais terá sede. Olha que interessante. Jesus fala lá em João, se eu não me engano, a mulher samaritana, e fala de uma fonte a jorrar para a vida eterna, amém? Uma fonte de águas, e fala de se nós bebermos dessa água, nós nunca mais teremos sede. Até aí, ok, nosso entendimento humano limitado compreende. O pão da vida, se eu como ele, eu nunca mais vou ter fome, ok, dá para entender isso, né? Eu bebo da fonte da vida e nunca mais tenho sede. Eu como do pão da vida e nunca mais tenho fome. Agora, um pão que mata a fome e mata a sede, você já viu isso? Um pão que você come, e ao mesmo tempo de matar a fome, ele mata a sede. Isso aqui é só para quem crê mesmo, né? É só para os espirituais. Onde estão os espirituais aqui nessa noite? Aleluia! Um pão, Deus tem um pão, Jesus é o pão da vida, do qual, se nós comermos dele, nunca mais teremos fome, e nunca mais teremos sede. Aleluia! Agora,
um dilema se coloca na nossa cabeça aí, limitada, diante de tantas necessidades que eu passo na vida, diante de tantas coisas que eu tenho que fazer no amanhã, por exemplo, tem tantas coisas para fazer amanhã, e tantas coisas que eu tenho que alcançar, tantas coisas que eu tenho que projetar, que planejar, e eu tenho que olhar para um pão eterno, e não um pão terreno, e parece que a nossa vida, que é cheia de frustrações, de depressão, de traições, e de fome, parece que é mais fácil, então, buscar satisfação nas coisas que imediatamente vão aplacar aquela fome. Mas eu entendi, nessa vida, pouco tempo de vida que eu tenho, 42 anos, de que o homem, ele é insaciável. Quanto mais ele come, quanto mais ele bebe, quanto mais ele tem, quanto mais ele alcança, mais ele quer. Insaciável. Então, essa luta, essa corrida atrás do pão, nunca vai acabar. Sempre você vai querer mais, sempre eu vou querer, porque é um pão que não satisfaz, é um pão que não alimenta de fato. Jesus nos apresenta um pão que verdadeiramente vai nos alimentar. Quem é digno desse pão? Quem pode comer esse pão? A partir do verso 32. Replicou-lhe Jesus, em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai que vos dá, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao homem. O pão verdadeiro é aquele que desce do céu. Olha só. Eles procuraram Jesus em Tiberíades, procuraram Jesus no lugar da multiplicação dos pães, procuraram Jesus em Cafarnaum, e Jesus aponta para o céu. Não é aqui, não é ali, nem acolá, é no céu. O verdadeiro pão que dá vida ao homem não vem de Tiberíades, não vem de Cafarnaum, ele vem do céu. Aleluia! Então Jesus, ele recalcula a rota, ele desembaça a visão daquela multidão e diz, olha, pare de olhar para o lugar da multiplicação, pare de olhar para o lugar onde aconteceu o milagre, olhe para o céu, porque é de lá que vem o verdadeiro pão, e é de lá que vai dar a vida ao homem. Aleluia, o pão terreno só vai te dar algumas gordurinhas, algumas gramas de carboidrato, mas o pão do céu, ele vai te dar a vida. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Declarou-lhes, pois Jesus, versículo 35, eu sou o pão da vida, e quem vem a mim jamais terá fome, e aquele que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse, e embora me tenhais visto e não credes, quem pode comer o pão do céu? Aquele que vem a Cristo, aquele que é atraído por esse amor, aquele que é atraído talvez pela necessidade, né? Porque dentro de nós há um vazio que só Ele pode preencher. Mas quando vem, ele crê que Jesus é o pão da vida. Então, este pode comer do pão da vida. Quem está habilitado a comer do pão da vida? Aquele que vem a Cristo, aquele que crê nele. Aquele que crê em mim terá a vida eterna. Do seu interior brotará um rio de águas vivas para a vida eterna. Quando Jesus veio para os seus o rejeitaram, mas aqueles que o receberam, aqueles que creram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quem pode comer desse pão? Quem pode comer desse pão e ser satisfeito para o resto da sua vida eterna? Aquele que vem a Cristo, aquele a qual Deus dá a Ele, porque a palavra do Senhor diz que aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Jesus está de braços abertos para te receber nessa noite. Talvez você olhe para a sua vida, há muitas necessidades, há muita falta de pão, há muita falta de água, a falta de mantimento, a falta de vida, a falta de alegria, falta de companhia, falta de amizade, falta de um ouvido para te ouvir as suas lamentações, um ombro amigo para você chorar, está faltando tudo,
Mas Jesus está aqui de braços abertos. E Ele diz que aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. E eu quero concluir com o versículo 51, 66 e o 69. Apenas esses 3 versículos e nós já vamos encerrar. Versículo 51, Jesus disse: eu sou o pão vivo, que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Versículo 66. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. O que fizeram esses discípulos abandonar Jesus? O que fez esses discípulos abandonarem Jesus? Você pode pensar aí? Você pode refletir sobre isso? Será que foi só porque ele falou sobre comer a minha carne? Eu entendo que a cultura de Israel, a cultura judaica aqui nessa época, a questão da carne era muito delicada, não é? Tinha a questão da carne dos porcos, tinha a questão das carnes que eram sacrificadas no altar, tinha a questão das carnes que os sacerdotes não podiam comer porque eram sagradas, consagradas. E quando Jesus fala comer da minha carne, isso de alguma maneira afeta a cultura dos judeus. Tudo bem, mas será que foi só por causa disso? A palavra do Senhor é viva e eficaz. Ela foi escrita há anos e anos, né? Muitos anos, milhares de anos atrás. Mas ela é viva hoje ainda para nós, ela é contextualizada. Para nós, isso não faz nenhum sentido. Comer a carne de Cristo. Nós não somos o povo judeu. Nós não estamos acostumados com a cultura judaica de sacrificar a carne no altar, de queimar a carne no altar, ou de evitar a carne de porco. Não, pelo contrário. Nos nossos churrascos, nas nossas festas, o que não falta é carne. Então, quando fala comer a carne de Cristo, não nos assusta. Então, por que hoje em dia, muitos discípulos entre nós estão abandonando a Cristo e não estão andando com Ele? Não é por causa da cultura judaica. É porque, quando nós decidimos comer o pão do céu, nós precisamos abrir mão do pão da terra. E aí que pega, não é? A gente não quer abrir mão ali, né? Mais vale um passarinho na mão do que 2 voando, não é assim? Mas o pão do céu é bem maior do que tudo isso. Um dia lá no deserto, o povo achou que poderia guardar pão, né? Aí no outro dia amanheceu todo podre, cheio de bicho. Por que muitos discípulos abandonam Cristo hoje? Porque não querem um compromisso com o pão do céu. Estão compromissados, estão enrolados, estão amarrados com o pão do mundo. Deram suas almas pelo pão do mundo. Já ouviu falar sobre vender alma para o diabo? Tem gente que vende alma, vai lá no terreiro, acende uma vela, faz um ritual, vai no cemitério, passa 7 dias sem tomar banho, come umas coisas estranhas, beleza, isso aí é fazer amarração com o diabo. Mas tem gente que não faz nada disso e estão amarradas, grudadinhas com o diabo. Porque preferiram o pão da terra, ao invés do pão do céu. Mas pela graça e a misericórdia de Deus que está sobre a nossa vida, pela bondade e o amor de Deus, e porque Ele derramou na cruz do Calvário e pagou o meu e o seu pecado, e hoje nós temos livre acesso ao Pai, por causa dEle, nós podemos ler, aleluia, o versículo 69, nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Só tem 2 saídas aqui nessa noite. Não é aquela porta, não é essa, não é aquela. Somente já 2 saídas para você. Eu queria pedir para o Ministério de Louvor vir, subir e já começar a dedilhar. Só tem 2 saídas aqui para você nessa noite. Não estou falando de saídas físicas, mas saídas espirituais. Talvez você está nos visitando hoje pela primeira vez, a segunda, a terceira. Mas
eu venho fazer um desafio para você. Você só tem 2 saídas nessa noite. Ou você abandona o Evangelho, vira as costas para Cristo e vai ganhar a sua vida lá fora. Vai ser rico, vai conquistar. Deus te abençoe. Ou você abandona Cristo e vai buscar as coisas do mundo. Ou você renuncia hoje o pão da terra e faz uma aliança com Deus. E faz uma aliança com Cristo. E reconhece. Aqui tem 2 verbos. Crer e conhecer. Pela misericórdia e pela graça de Deus, nós cremos e nós conhecemos que Tu és o Santo Filho de Deus. Fique em pé no seu lugar, confesse comigo isso. Eu creio e conheço que Tu és o Santo Filho de Deus. Aleluia! Você pode proferir isso com seus lábios, você pode confessar isso ao Senhor. Tu és o Santo de Deus. Repita comigo, eu creio, eu reconheço que Tu és Jesus, o Santo de Deus. Levanta sua mão. Comece a proferir palavras de amor a Ele. Palavras de adoração a Ele. Diga o quanto você o ama e quanto você o quer. Bendito seja o nome do Senhor. Desde a minha infância, da minha adolescência, eu tenho ouvido essa frase: diga o quanto você o ama, diga o quanto você o quer. E isso tem sido um chavão, isso tem sido um ditado bonito de se falar, mas nessa noite, ele deixou de ser um chavão para ser uma verdade na minha vida. Diga o quanto você o ama, diga o quanto você o quer, não com palavras, mas com atitudes. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Pai, nós estamos aqui como igreja do Senhor, sedentos, famintos, necessitados do pão da vida, o pão que desceu do céu, o pão que vai satisfazer a nossa sede e a nossa fome espiritual. Ah, Pai, sabe, eu vou chegar em casa e vai ter o mesmo franguinho lá frito, o mesmo arrozinho lá na panela. Talvez não vai mudar nada. Talvez eu vou chegar em casa e a despensa vai continuar vazia. Mas vai mudar algo aqui dentro, Deus. Vai mudar algo aqui dentro, Deus, que vai me impulsionar, que vai me ativar e dizer que ainda que a figueira não floresça, que ainda que não haja fruto na vide, que o fruto da oliveira minta, ainda assim eu me alegrarei no Senhor, o Deus da minha salvação. Bendito seja o nome do Senhor. Deus nunca negou o pão, Deus nunca negou a água. Olhe para os aves do céu, olhe quanto que eles comem todos os dias. Eles não trabalham, mas eles comem todos os dias. Olhe para as flores no campo, elas não trabalham, mas olha a beleza com que elas se vestem. Bendito seja o nome do Senhor. Você não é mais valioso do que as aves do céu, do que as flores do campo? O Senhor vem aqui nessa noite para dizer que você é mais importante do que isso. Se a palavra, o Deus vem aqui para dizer: se eu sustento todas essas coisas, eu sustento as aves do céu, eu sustento as flores do campo, eu sustento as árvores da maior ao menor, você é mais importante para mim. Você é mais importante para o Senhor. Ele te sustenta na palma da mão dele. A palavra do Senhor te chama de menina dos olhos de Deus. Sabe o que é a menina dos olhos de Deus? É aquela bolinha lá no fundo do olho. Tenta colocar um dedo aí no seu olho, você não vai conseguir. Imagina, se você não deixa ninguém tocar no seu olho, imagina Deus. Deus não vai deixar te tocar. Deus não vai te deixar o inimigo te tocar em você. Deus não vai deixar você perecer. Deus não vai deixar te faltar nada. Deus cuida de você como a menina dos seus olhos. Ele te sustenta. Ele é o pão da vida. Ele é o seu combustível. Combustível. Nós abastecemos hoje, e daqui um dia, 2 dias tem que abastecer de novo. Mas o pão da vida, você come ele hoje e vive eternamente. O pão que Elias comeu, ele comeu e andou mais 40 dias. O pão que
Jesus está te oferecendo hoje é para você viver eternamente. Creia, 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 porque a palavra do Senhor diz que quem vai comer do pão é somente aquele que crê, é aquele que crê, aquele que reconhecer que Ele é o Senhor, aquele que busca a Deus, não pelo pão, mas por causa dos sinais. Eu reconheço que Ele é o Messias, Ele é o prometido, eu reconheço que é Ele quem perdoa os meus pecados, é por isso que eu sigo, é por isso que eu confesso que Ele é o meu Senhor e Salvador, e nessa noite eu reafirmo o meu compromisso com Ele. Se você quer reafirmar o seu compromisso com Ele, levanta a sua mão, eu quero orar com você. Eu quero reafirmar o compromisso, quero refazer a aliança. Eu quero dizer não ao diabo, não ao mundo, não ao pecado, e dizer sim a Ele. Essas mãos levantadas, Deus, são mãos sinceras, são mãos que reconhecem a sua necessidade de Deus, reconhecem que nessa noite precisam fortalecer, refazer a aliança que fizera contigo anteriormente. Que o Teu Espírito Santo venha selar essa aliança, Pai, em nome do Senhor Jesus. Assim como o Senhor Deus confirmou o ministério de Jesus e selou com o Teu Espírito Santo, confirma esse compromisso do meu irmão aqui, ó. Confirma o compromisso da minha irmã ali, ó, Pai. Confirma com o Teu Espírito Santo e com o selo do Teu Espírito, ó, Pai. Derrama sobre a vida dele da Tua unção, do Teu poder, que ele possa andar em poder e glória, independente das circunstâncias, independente do que ele vê na despensa, independente do que ele vê no seu trabalho, independente do que ele vê na sua família. Se ele só vê briga, contenda, ele vai contemplar o céu agora. Ele não vai olhar o lugar do milagre, mas ele vai contemplar o lugar do céu, de onde vem o milagre. Eleva os meus olhos para o céu, de onde veio o meu socorro. Canta aí, louvor, senão eu vou começar a cantar aqui, vai ficar ruim. Bendito seja o nome do Senhor, aleluia. Fechou os céus para me encontrar. Aqui não é o seu lugar. O amor assim naquela cruz, se entregou, o Teu perdão me alcançou. Um amor assim seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou sua glória, deixou
seja sempre exaltado. Jesus, Filho de Deus, Deixou sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Diga, tu és o Jesus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Mais uma vez, tu és Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Certa vez, lá em Cafarnaum, Jesus estava em casa. A multidão o apertava. Não tinha lugar na porta nem nas janelas. 4 amigos viu a necessidade de um que estava paralítico, deitado numa cama. Eles carregaram esse paralítico por cima do telhado. Imagina o sacrifício deles: levar um acamado, passar pela multidão, subir no telhado e descer no meio onde Jesus estava. E quando aquele paralítico chegou ali no meio, Jesus disse: perdoados estão os seus pecados. E ele viu o murmurinho dos religiosos e disse: para que vocês reconheçam que o Filho de Deus tem poder nos céus e na terra, tem poder para perdoar pecados. Ele disse: levanta e anda. A bênção apostólica neste domingo para a tua vida é essa: Ele perdoou os seus pecados. E para provar que Ele tem poder no céu e na terra para perdoar pecados, Ele te fala nessa noite: levanta e anda. Não vai faltar mantimento na tua despensa. Não vai faltar saúde no teu corpo. Não vai faltar porta de emprego para você. Não vai faltar nada para ti, porque Ele tem o poder de perdoar pecados. Ele tem o poder de te sustentar também. Em nome de Jesus, levanta sua mão para o céu. E que no dia 30, você possa voltar aqui e testemunhar no culto de ação de graças. No dia 30 de novembro, numa quinta-feira, anote aí, preste atenção. Não faça igual aqueles 10 leprosos que foram curados e nunca mais voltou. Não, no dia 30 de novembro você vai vir aqui e vai falar o que Deus fez na tua vida a partir dessa palavra, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, as doces consolações do Espírito Santo e a graça do Senhor Jesus esteja sobre a tua vida, hoje e para todos sempre, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Abraça seu irmão, dê a paz do Senhor. Estamos cessados.